Amém. Se nós estivéssemos em duas pessoas aqui, o Senhor
as portas também. Disse-lhe Jesus: desligai o deixai-me. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e
tinham visto o que Jesus fizera, creram. Até aqui, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de adoração, exaltação palavra, e de poder sentir a sua presença neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Senhor, agora é o momento da sua palavra, Deus. Eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Pai, sempre nós temos falado aqui que nada, Senhor, nos medido, mas que vem dos céus com as orações, Senhor. Usa minha vida somente como instrumento em tuas mãos. Pai, nós repreendemos todo ladrão, todo roubador da palavra, semente, Deus. Que a semente venha cair na terra, que ela possa germinar e frutificar para a glória do Pai. E que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Creio que quase todos conhecem esse texto. Nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos prestes a estar sentados na mesa do Pai, comendo o frango, panetone. E nós sabemos que durante esse ano nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, passamos por muitos enfrentamentos, alegrias, tristezas, passamos por decepções, mas nós chegamos até aqui, porque as mãos do Senhor nos sustentou. E aqui nós estamos vendo uma história que muitas pessoas aqui, elas desejam seguir a Jesus, elas querem estar com Cristo, e na verdade nós sabemos que para nós seguirmos, para nós termos uma vida com o Senhor Jesus, também não é fácil, porque ela requer alguns apontamentos em nossas vidas, ou algum alinhamento em nossas vidas, ou algumas decisões em nossas vidas. E algumas decisões que tomamos muitas vezes, essas decisões elas nos afrontam, elas nos questionam, mas é necessário para que nós venhamos estar com Ele, não conforme nós queremos, mas sim como Ele quer que nós estejamos junto dele. E para isso é necessário nós tirarmos algumas pedras das nossas vidas, porque às vezes nós queremos andar com o Senhor Jesus e nós queremos carregar pedras, e o Senhor Jesus, Ele nessa história aqui, Ele vai nos ensinar que nós temos que remover as pedras das nossas vidas. Nós precisamos remover essas pedras, porque se nós não removermos ela, nós não vamos conquistar aquilo que nós estamos esperando. E se nós estivermos carregando pedras, certamente no meio do caminho nós vamos parar. Então é necessário nós tirarmos as pedras, porque quando as pedras são removidas, nós vamos viver então as bênçãos completas de Jesus sobre as nossas vidas. E então, por que pessoas têm estado decepcionadas com Deus? E a gente encontra muitas pessoas decepcionadas com Deus, e parece que Deus ele falou conosco, parece que Deus não cumpriu conosco aquilo que Ele prometeu, e isso não é verdade. Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala. Nenhuma das tuas palavras vai cair por terra sem que elas se cumpram. Mas por que então não acontece na minha vida? Eu não sei se você já teve essa experiência, parece que acontece com o seu irmão do lado, do outro lado, da frente, da trás, mas com você não acontece. E por que será que não acontece? Porque talvez tenha uma barreira, tenha um impedimento, que Jesus vai até você, mas aqui tem um obstáculo, e eu quero a bênção, mas não quero tirar o obstáculo para que a bênção chegue até mim.
E aí nós temos essa sensação que Jesus não está me ouvindo, que Jesus não está me estudando. E esse texto aqui, ele vai falar um dos maiores milagres do ministério de Jesus. Porque Jesus aqui, ele não está indo ressuscitar alguém que morreu ali, uma, 2 horas, né? Uma pessoa que 4 dias já estava em estado de composição. E agora, olhando a história de Marta e Maria, essas 2 mulheres eram muito íntimas com Jesus. Lázaro era irmãozão de Jesus. Inclusive, Marta, ela expressa para Jesus o seu amigo, e dando manda, ele está doente. Então, Marta manda uma notícia, ou manda alguém chamar Jesus, para que Jesus viesse à sua casa, porque o seu amigo estava muito doente. E quando Jesus ouve o pedido, esse clamor para que ele viesse à casa de Marta e Maria, Jesus já tinha saído ali do lugar, corrido, porque eles queriam apedrejar. E ele está em outro lugar, ele recebe a notícia, mas a Bíblia vai dizer que ele não desce rapidamente. Ele demora mais 2 dias, para depois vir para a casa de Marta e Maria. O que Maria e Marta estavam precisando? De um milagre na sua vida e uma restauração na sua casa. Aquelas irmãs estavam muito tristes, estavam sofrendo, estavam de luto. Mas o amigo chegaram, Jesus demorou a chegar. Ele não foi na hora. Se passa 2 dias, agora Jesus vem, e os seus discípulos ainda não entendem, tentam impedir Jesus, mas Senhor, agora mesmo, eles queriam te apedrejar lá. E o Senhor libera uma palavra para aqueles meninos, seus discípulos, e quando ele tem a notícia da doença, ele libera uma palavra e fala que aquela doença era para a glória de Deus. Aquela situação difícil era para a glória de Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo: olha, a morte de Lázaro é para a glória de Deus. Como que nós vamos entender a glória de Deus na morte? Mas era para a glória de Deus. Por que era para a glória de Deus? Porque ele iria fazer depois seria para glorificar o nome do Senhor. E entenda aqui, irmãos, que toda a vontade de Deus, ela tem um princípio. Deuteronômio 28, 1 disse: nós atentamente ouvimos a voz do Deus, tendo cuidado de obedecer os seus mandamentos. Ele fala de algo que todas as bênçãos do Senhor te seguirão, e elas vão te alcançar. Estamos falando aqui do princípio de obedecer. E se nós vamos ver a história de Lázaro, ele obedecia, ele era um servo, amigo, mas esse amigo se adoece, e ele então vem a falecer. Agora, nessa casa havia ali tristeza, havia dor. E nesse caso aqui já não havia mais esperança, porque 4 dias. Talvez nós estamos aqui, tem pessoas que podem também estar passando por um processo de espera longo. Parece que não acontece, como eu disse, acontece na vida do irmão do meu lado, do outro lado, do meu frente atrás, mas na minha vida não acontece. Nos frustramos com essas situações. E parece que Deus não está nem aí com a gente. Eu não sei se Marta, Maria pensou isso. Foi mandado um recado e Jesus nem deu bola, nem ligou para a minha situação, não. Porque o Senhor estava mostrando aqui que Ele estava no controle da situação.
E esse tempo de espera sua, que às vezes você pensa que Ele não está vendo, ou não está vendo você, é o tempo de espera necessário na sua vida. Não quer dizer que Ele esqueceu, não quer dizer que Ele não se lembra, não quer dizer que Ele não se importa com a situação. Jesus se importa com a situação de cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando nesse exato momento. Deus é tão especialista em cuidar das nossas vidas que você não vai nem ideia. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui do nosso irmão Juca ali. Lembra do sábado passado que teve um acidente lá? Ali no casamento? Foi o patrão dele. E nesse dia, olha, era para ele estar no lado passageiro. Não era, João? E nesse dia Deus cuidou dele, vai de moto. E ele estava aqui e falou com o rapaz: não me morre, tal. Ficou um pouquinho. E quando foi, ele arrancou 2 pontos. E sabe qual o lugar que foi mais amassado, mais complicado? O lugar do passageiro. Uma prova que Deus cuida no mínimo detalhe, quando eu e você não percebemos e achamos que Deus está longe, Deus está cuidando, porque Deus é um Deus de perto. E aqui nós estamos vendo nesse contexto aqui, alguém também que interrogou Deus, questionou Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo depressa, quando nós chamamos, enquanto ele estava respirando, talvez ele tinha uma chance. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós agimos como humano, nós não entendemos que o Deus que nós servimos é o Deus da vida. Ele é o dono de todas as coisas, Ele está no controle. Mas o desespero muitas vezes nos tira a nossa visão do céu e nós não conseguimos contemplar isso. Poxa, Senhor, se o Senhor tivesse vindo 2 dias antes, o meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a conversar com a mulher. Jesus agora fala para ela: não, Marta, Ele vai ressuscitar. E ela estava pensando na ressurreição. Ela não estava entendendo que o Senhor estava dizendo em sua vida. Porque aonde Jesus toca, ainda que esteja morto, vai haver vida. Nessa situação sua, que não há esperança, que você não vê a esperança, se Jesus tocar, vai haver vida. Não havia esperança para Marta e Maria. O que havia no coração de Marta, na comunidade, ela já não cria mais. Jesus deu uma notícia que ele poderia viver, mas ela não criou. E essa é uma das pedras que nós precisamos tirar das nossas vidas, a pedra da incredulidade, porque é uma pedra que não deixa Deus, não permite que Deus mova as suas mãos em nosso favor. Porque nós olhamos para a situação e dizemos assim: olha, não tem jeito, não vai acontecer, é impossível reverter. E às vezes nós agimos como Marta. Diante da circunstância, diante do problema, nós temos esse mesmo comportamento que Marta teve. E Jesus estava querendo falar: eu sou o cara, eu sou aquele a quem você precisa para resolver o problema. Mas a visão estava certa, a sua vista estava fechada. Ela não conseguiu contemplar que aquele que poderia trazer vida estava ali. E às vezes nós temos esse mesmo comportamento diante da situação. E nós temos fé para os outros, que vai acontecer na vida dos outros, nós até falamos. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer a sua vida, Deus vai contigo, mas você não libera isso para a sua vida. Mas quando é o seu
nas mãos de Deus. Então nós precisamos tirar essa pedra da incredulidade e dizer: olha, vai acontecer na vida, irmão, vai acontecer na vida do outro, mas não vai acontecer na minha vida, vai acontecer na vida, na familiar de outros, vai acontecer no filho do outro, no casamento do outro, no trabalho do outro, mas não vai acontecer no meu, não. Vai acontecer no meu, vai acontecer na vida dos meus irmãos. Porque aquele que diz que está conosco, Ele é o mesmo, Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que tem vida. Jesus, Ele veio para desfazer as obras do mal, Ele veio para quebrar esse pensamento que nós temos muitas vezes, que nós não somos capazes. É claro que nós temos entendimento que nós não somos capazes por nós mesmos, mas é Ele em nossas vidas que vai fazer a obra. E por isso que Ele disse que aquela enfermidade era para a glória de Deus. E aonde Deus trabalha é impossível. Deus trabalha onde ninguém crê, onde ninguém espera. Então, o Senhor está dizendo nessa noite que o seu problema tem solução para Ele, porque Ele é Deus do impossível. Essa fase não vai passar, porque Deus, Ele é contigo. Aquelas mulheres choraram, mas quando Jesus chegou naquele lugar, também houve alegria. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez você já disse, já declarou isso: olha, meu final de ano vai ser aqueles o quê? Aqueles bons. Vai ser ótimo. Porque no piscar de olhos Jesus pode reverter todas as coisas. O ano ainda não terminou, irmãos. A promessa que foi feita no seu coração. E não deixe então a incredulidade tirar a promessa ou matar essa promessa dentro do seu coração, que Deus ainda está trabalhando, que Deus ainda vai fazer, que Deus ainda vai trazer, que Ele vai restaurar, que Ele vai curar, que Ele vai reestruturar, que Ele vai trazer de volta o que foi roubado para tirar. Mas eu tenho que regar isso e não lançar lá no posto do esquecimento. Porque Deus está chegando, e não é no seu tempo, não é no meu, mas é no dele. Mas depois de 2 dias, 4 dias, Jesus chega no lugar de choro e de dor. E diz que quando começa a conversar com Marta e Maria, eles começam a contar para Jesus, a Bíblia diz que Jesus chorou. Olha a demonstração de amor de Jesus para com aquele homem. Jesus se comoveu e ele chorou. Eu e você não somos diferentes, irmãos. Jesus veio naquele lugar de tristeza e ele pergunta: onde eu puser? Onde você? E tinha gente lá. Já faz 4 dias. Já está podre. E aonde Jesus vai, lá naquela caverna, aonde puser, o homem colocou uma pedra. O seu milagre só ainda não chegou porque há uma pedra. E essa é a questão agora, que envolve a sua parte do mundo. O dono do milagre chegou. Ele chegou para fazer o milagre, ele chegou para fazer o impossível, o sobrenatural. Mas o natural, o possível, era o homem tirar a pedra. E que pedra você tem que tirar? Às vezes nós estamos perto do milagre,
Jesus chegou ali, só tinha pedra. Como nós seres humanos somos folgados, naquele tempo eu não sei as coisas que eu hoje, mas eu falo, Jesus, tira a pedra também. E sabe por que às vezes não acontece em nossas vidas? Porque eu quero milagres, estou esperando Jesus tirar a pedra. O Senhor está dizendo para nós, o natural, o normal, o possível, eu não faço. Cabe a mim e a você fazer. Eu faço o sobrenatural, o impossível. Essa é a minha parte. E então ele dá uma ordem para que eles tirassem a pedra. E então eles foram tirar aquela pedra que era a barreira. E quando os homens tiraram a pedra, o Senhor agora ele lança uma palavra, ele ministra uma palavra, ele dá uma ordem, ele chama o nome de Lázaro. Lázaro sai para fora. E a Bíblia vai dizer que Lázaro, ouvindo a voz do Senhor, ele sai. O povo lá era corajoso. Se temos de hoje, nós vemos alguém saindo morto, vamos correr. Mas Jesus sai, Jesus manda, dá ordem, Lázaro sai para fora. E a Bíblia vai dizer que ele estava com as mãos o quê? Ligadas, e na sua cabeça estava um lenço. Olha que interessante isso. Jesus fez milagre. Jesus chamou Lázaro para fora. E Lázaro saiu para fora. O que Lázaro tinha nas suas mãos? E nos seus pés? Ele estava atado. Ele estava amarrado. Olha que interessante isso. Às vezes, nós estamos pertinho de Jesus. Pertinho. Mas ainda nós estamos atados, amarrados. E sabe que o Senhor quer que você e mim nessa noite, que nós venhamos deixar essas amarras da amargura para trás, que eu e você venhamos desatar, desligar das amarras do ressentimento. O Senhor te trouxe você aqui nessa noite para que você seja desatado, desligado daquilo que fizeram há muito tempo atrás. O Senhor te trouxe você aqui nessa noite para que você seja desligado das pedras que você tem carregado até o dia de hoje. Ele foi ressuscitado, mas ainda ele estava ligado. E o que o Senhor disse? Desatai e deixai ir. Seja livre nessa noite. Seja solto dessas ataduras. Tire as pedras que atrapalham você viver o sobrenatural de Deus. E deixa eu te dizer nessa noite, não é tantas coisas, às vezes não é. As pedras não são grandes. O que está impedindo o milagre de Deus na sua vida é coisa insignificante. É muito pequeno para aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos entender, para que eu venha viver a plenitude de Deus, eu tenho que me desligar dessas coisas que eu tenho carregado. Ódio, falta de perdão, ressentimento, inveja, ciúmes. São pedras
Todos naquele lugar, a multidão que estava ali, reconheceram que ele era o Filho de Deus. Lembra que no início ele disse que a eternidade era para a glória de quem? De Deus. E quando ele ressuscita, Lázaro, então, todos então entendem que Jesus era o Filho de Deus, aquele que tem o poder de ressuscitar. O que Jesus não pode fazer na sua vida? O que ele não pode ressuscitar na sua vida? Ele só não vai fazer se tiver pé, se tiver empecilho, se tiver incredulidade no coração, se eu não crer que ele é possível. E nós precisamos viver esta fé, irmãos, que remove toda a impureza, remove todas as barreiras, para que Deus possa fazer um milagre na minha vida. E Maria na chegada dele, mas mesmo assim teve incredulidade no coração. Eu não estou falando que às vezes nós estamos avançando, sim. Às vezes nós sentimos o golpe, irmãos. Às vezes a situação nos golpeia, nós sentimos o impacto. Mas não é motivo de nós pararmos de crermos, não é motivo de nós desistirmos da promessa que foi feita para nós. Hoje pessoas desistem do milagre por causa de palavras, desistem porque falaram. Pessoas desistem do reino, da salvação. E eu estou falando aqui, aquele ressuscitou alguém. É claro que todo mundo, aquele que é morto, que está morto, quer ressuscitar. Aquele que está precisando de dinheiro, quer uma conta verde, cheia de dinheiro. Mas sabe qual é o maior milagre que nós entendemos na Bíblia? É você ser salvo. Esse é o maior milagre que um homem pode ter, a salvação em Cristo Jesus. E as pessoas estão abrindo mão disso, desse milagre, porque eu não consigo perdoar. Aquele irmão está lá na igreja, então o lugar que ele está, eu não posso falar, não. Isso é muito raso, é muito pequeno. Sabe que às vezes nós que trabalhamos com pessoas, às vezes nós ficamos meio assim. Eu não tenho cabelo nada para ficar arrepiado, mas quem tem fica arrepiado nas histórias que você ouve. As pessoas falam assim: eu não vou mais para a igreja, não é questão de ir para a igreja, eu não vou mais servir Jesus, porque aconteceu isso por causa de uma palavra. Agora, quando você olha para a cruz, o que ele passou por você? Quando você olha para a cruz, ele tomou chicotadas, ele foi furado, selado, ele carregou uma cruz de 120 quilos nas costas, colocaram uma coroa de espinho. Então aquilo que o homem faz para mim não é suficiente para tirar ele da presença daquele que sofreu na cruz por mim. O que tem faltado hoje para nós? Maturidade espiritual. Hoje nós vivemos um tempo de mimimi. A igreja não pode falar nada hoje. Pastores, líderes têm que tomar cuidado com o que vai falar, porque senão se falar do pai, já não vem mais, já larguei mão. Não, irmãos. O apóstolo Paulo diz que há um tempo, quando nós somos crianças, ninguém dá feijoada para a criança, dá o que? Papinha, não é? Massa, ela dá papinha, leitinho. Ele disse: quando ele era criança, ele fazia coisas de criança, mas quando ele deixou de ser criança e tornou homem, agora chegou a estrada. Agora é a hora de nós suportarmos. Agora nós não somos mais neném, nós somos mais menino da fé. Agora eu tenho que suportar. Falar, beleza, mas eu continuo. Não me suporta, mas eu amo, eu continuo. Sabe por quê? Não são elas, não são eles que nos vai levar para a glória, é Ele. E nós estamos aqui por Ele. E é isso que nós temos que entender. Então,
eu estou no lugar, ou quando eu saio do lugar do homem, é porque eu nunca estive neste lugar por causa de Jesus. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus foi o homem mais rejeitado. E depois foi o apóstolo Paulo. Mas lá em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Entender que nós estamos aqui para agradar, nós estamos para agradar a Deus. Marta chorando, Marta triste, mas Jesus chegou. Eu não sei quem precisa ouvir isso, vai ter que aprender um pouquinho aqui, mas essa é a verdade. Os dias serão difíceis e piores. O Senhor precisa de um exército que marche diante das dificuldades. O Senhor precisa de exército que não é um estalinho que me tira da linha de frente. O Senhor está precisando de conta com pessoas que arregaçam as mãos para estou aqui, Senhor, e vamos para cima. Chegou o tempo de nós pararmos. Às vezes nós estamos muito light. Falou, já não me agradou. Não me escutou, já não me agradou. Vamos. Aonde nós vamos parar? A igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. Os grandes homens e mulheres do passado, eles passaram por coisas piores, eles permaneceram. Vamos permanecer, irmãos, porque Deus ele tem promessa e ele tem bênção, ele tem milagre para cumprir na sua vida. Ele tem promessa para cumprir na sua vida. Então não deixe que o ressentimento, não deixe que essas situações contrárias façam com que você pare. Para de crer, não para, continue crendo. A circunstância, muitas vezes, nossas vidas é contrário, bem contrário. E Deus não vai fazer milagre na minha vida, na sua vida, em momentos satisfatórios. Olha o que passou o povo de Israel no deserto. Qual foi a manifestação da glória de Deus? Nos momentos de dificuldade, no momento onde não tinha caminho, no momento onde não tinha água, no momento onde não tinha comida, foi onde Deus se manifestou o seu poder. Então agora eu quero viver as bênçãos de Deus sem passar nada. Eu quero viver e eu quero ter as coisas de Deus sem ser provado. João 16:33 diz: no mundo tereis o quê? Aflições, lutas, guerras. Todos os homens e mulheres que a Bíblia relata aqui, eles tiveram seus piores dias. Mas nesses piores dias, Deus está com eles. Nos seus piores dias, Deus está contigo. Nos seus momentos de fraqueza, é Ele que tem te sustentado. E por que você não parou até agora? Foi por causa das mãos dele que sustentou você. Porque você não desistiu? Porque todas as vezes que você pensou em desistir, você ouviu a voz do Senhor falando: continua. Às vezes no momento de nós não acreditarmos, sim, vem, nós não podemos ser hipócritas, porque vem. Mas ao mesmo tempo também vem o sentimento que eu sei o Deus aqui nos vive, e eu sei que em qualquer momento Ele vai se manifestar em meu favor. Ele se manifestou em favor de Lázaro, em favor de Maria e de Marta. Você e eu não somos diferentes deles. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mesmo amor. Mas eu e você precisamos tirar a terra. Ele já fez, ele ficou.
preparado. Toma posse daquilo que é teu nessa noite. Pede para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser desligado, eu quero que essas ataduras sejam rompidas nessa noite, eu quero ser livre. Quando o Senhor nos chama, Ele sai atado para desatar e deixar livre. É isso que o Senhor está falando para você hoje. Seja livre, vai viver as minhas promessas. É o que Ele tem para você e para mim. Então, que nessa noite você não coloque no seu coração que Deus só tem para os outros. Não, Deus tem para ti e para os outros. Porque eu não tenho recebido? Porque tem uma meta. E não adianta você pedir para Deus tirar, para Jesus tirar, porque Ele não vai tirar, porque essa tarefa é sua, é minha. O caminhar até Ele é meu. O que nós vamos fazer? Sentar, Jesus vem até mim, mas quem está precisando? É eu que estou precisando, então eu vou até Ele. E cada passo que eu der até Ele, pedras vão ficando para trás, coisas vão sendo ficadas para trás, porque diante dele não pode ter barreira, e por isso que Ele não agiu, por isso que Ele não fez, não porque Ele não tem poder, não porque tem uma barreira, e Ele está esperando eu tirar, você tirar, para que Ele possa agir. E esse seu problema, essa sua dor, é para a glória dele, porque Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Há muita gente na expectativa que não vai dar certo. O inferno está na expectativa que não vai dar certo na sua vida. Quantas vezes já não falou para aquele pensamento: eu sou sua amiga? Mas também tem anjos dos céus dizendo que vai dar certo. Vai dar certo. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus Todo-Poderoso. Ele tem algo grande para você e para mim. Tem algo grande para você. Agora depende de nós. Agora depende de você tirar a pedra. Ou eu posso continuar carregando a pedra e não receber. Ou eu posso deixar a pedra e dizer: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O que você precisa de Deus nessa noite? Qual é a pedra que você precisa tirar? Deus está falando da incredulidade aqui. O Senhor Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Ele disse que ele não fez muitos milagres. Não é porque ele não tinha poder. Ele não fez muito milagre, porque a incredulidade do povo não cria. E hoje nós estamos vendo alguns loucos. A gente fala que tem algumas pessoas loucas aí que têm uma fé, mas que crê, e elas recebem, a gente fica até meio abismado, assim, como a fé, a sua fé tem que ser aquela fé que vai gerar as coisas que você não vê, mas que você já está trazendo para perto de você, como que elas darem justiça. Não é uma fé duvidosa, será? Não, para Deus não tem o será, Ele vai fazer, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai ressuscitar, Ele vai restaurar, Ele vai transformar de novo. O poder está nas mãos dele, queridos. E nessa noite eu e você temos a liberdade de tirar a pedra ou continuar com a pedra. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus tem reservado para mim, para você, irmão,
É o que está escrito lá em Coríntios 2:9. O que Deus tem reservado para você, o que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para o seu povo, é aquilo que os seus olhos não viram, é aquilo que os seus ouvidos não ouviram, é aquilo que não subiu no coração humano, é que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes na sua vida, Deus tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas. Pastor, mas eu estou passando isso, você está passando no momento, é uma fase, ela vai passar. Mas eu creio que Deus já está gerando essa restauração na sua vida. Eu creio que Deus está gerando esse milagre na sua vida. Eu creio que as mãos de Deus estão estendidas sobre a sua vida, estão estendidas sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu casamento. As mãos de Deus já estão estendidas. As mãos de Deus estão estendidas sobre essa cidade. As mãos de Deus estão estendidas ao nosso favor nessa noite. Traga a existência nessa noite aqui com os seus olhos também. O Espírito Santo de Deus, traga a nossa. Ressuscita em nós nessa noite, Jesus. Ressuscita, Senhor, nessa noite. Isso você tem precisado de graça. Tira a minha presença dessa noite. Eu cancelo a fala negativa, Senhor. A sua vida não é inferno. A sua vida não é inferno. A sua vida não é uma vida abençoada. Tira a pedra dele daqueles que estão em sua alma nessa noite. Tira a pedra dele de carregar a cabeça. Tira a pedra e ele vai te restaurar. Tira a pedra que ele vai entrar na sua casa, vai mudar, vai transformar. Tira a pedra que ele vai trazer paz. Tira a pedra e ele vai trazer a cura. Tira a pedra e sonhos serão concluídos. Tira a pedra e ele te dará uma coração. Então, corra para ele nessa noite. Corra nos braços do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, descansa no seu povo. Senhor, descansa por aqueles que clamam pelo teu nome. Eu creio que o Senhor é o descanso da nossa família. Senhor, descansa dos nossos filhos.
Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Só se você sente isso. Eu quero orar você para que hoje essa pedra ela venha sair do corpo. Se você traz algum remorso, se você tem algum ressentimento que aconteceu no mundo inteiro, por isso que se pedra, o Senhor está dizendo: se você tirar essa pedra, você vai viver o milagre dele na sua vida. E se você tem esse passado, esse passado de sombra, eu convido você a colocar a mão no seu coração nessa hora. E nós vamos falar. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar, meu Deus, essas pessoas diante do Senhor. Essas vidas que foram machucadas, essas vidas, meu Deus, que foram traumatizadas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, venha tirar, Senhor, desse coração todo o ressentimento, venha tirar, Senhor, toda a mágoa, todo o ódio. Senhor, venha tirar, meu Deus, agora toda essa repulsa. Em nome de Jesus, Pai, que esses corações sejam livres, que essa vida seja liberta. Nós estamos desatando, nós estamos desligando agora, Pai, desses corações, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que essas vidas, que essas almas sejam livres para viver no sobrenatural do Senhor. Pai, traga o bálsamo sobre este coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que aconteceu, Pai, lança nas profundezas do abismo, Senhor. Em nome de Jesus, que esses corações sejam livres dos traumas, sejam livres agora, Papai, no nome de Jesus, de tudo aquilo que machucou, de tudo que causou, Papai, esse vazio, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a encher da sua graça, começa a encher do teu amor, começa a encher, Senhor Deus, agora, Papai, no nome de Jesus, Papai, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para a glória do teu nome. Eu declaro corações sarados, eu declaro corações transformados, oh Pai, coração restaurado nessa noite para a glória do teu nome. Pai, que esse coração venha, meu Deus, agora fluir vida, Pai, no nome de Jesus, e esses corações recebam agora a cura para a glória e o louvor do teu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir isso o Senhor? O Senhor quer te dar um coração novo, o Senhor quer te dar um coração restaurado. Oh, aleluia! Pai, restaura esses corações, Senhor. Pai, nós queremos ser livres, nós queremos ser livres pelo poder do teu nome, do sangue de Jesus. Coração transformado, coração cheio de vida, coração cheio de esperança, coração cheio de fé, coração que crê que tudo é possível, Senhor. Aleluia! Receba toda a honra, toda a glória, Papai, nessa noite. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus.
vida, sua mulher, me deu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando, não ficaria para ti, e vendendo, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse ao homem, mas a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é verdadeira e forte, e a gente deve ter um temor muito grande segundo a tua palavra, e ela nos ensina nessa noite que tudo que nós temos é nosso, está nas nossas mãos, que nós não precisamos fazer um propósito sem que a gente tenha um desejo no coração. A gente deve fazer com verdade, né, diante de Deus. Não é o pastor, não é o irmão que vai julgar nosso pensamento, nosso coração, que vai conhecer o que nós pensamos ou não, mas é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu assumo um compromisso com Deus, eu tenho que cumpri-lo, assumi-lo até o final. Amém? Então, cada vez que você for dizimar ou propor uma oferta, faça de tudo para cumprir, né? Você não está fazendo com o homem, está fazendo com Deus, né? Então é um propósito. A palavra do Senhor nos ensina que o dízimo é uma forma de carinho com o Senhor, de mostrar o nosso respeito, o nosso compromisso, a nossa dedicação e, acima de tudo, o nosso amor com aquilo que a gente tem aprendido na palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nesta noite, e que Ele venha abrir os nossos entendimentos, os entendimentos de cada um aqui nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa nesta noite. Ó Espírito Santo, pelo Senhor nos abençoar, Pai, nos guardar, nos amar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque não temos tido falta de nada, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem provido, Senhor, nos nossos dias e nos nossos caminhos, ó Pai amado. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos, ó Pai, e por tudo que o Senhor tem nos colocado, ó Pai. Agradecemos também, Senhor, pela tua palavra nesta noite, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que vão dizimar e ofertar na tua casa nesta noite, que os teus corações, ó Deus, estejam abertos, ó Pai, sinceros, ó Senhor, diante de ti, ó Pai. Que as suas bênçãos, ó Senhor, venham cair sobre cada um aqui nesta noite, ó Pai. Venha se derramar sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre tudo aquilo que eles vão fazer, ó Pai. Sejam abençoados em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos. Amém? Aqueles que vieram preparados para dizimar, para ofertar, possam estar à vontade. Amém? Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus, né, amados? Como é bom estar de volta, né? Sentindo minha falta, não? Ah, parece que não, vou voltar de novo. Está mais moreninho. Amém, amados? É muito bom estar de volta, foram 11 dias aí, né? Alguns queriam ficar assim, um pouquinho mais queimado no sol, né? Eu falei, mas eu uso protetor, né? Então, amados, foi um tempo muito bom, né? Fomos muito bem. Voltamos melhor ainda, né? E agradecemos aí a oração dos irmãos, né? Em 11 dias nós visitamos em 5 cultos, mais do que aqui, mas fomos em lugares muito top, assim, que todos queriam estar, bem, mas não tinha rádio, não adianta, né? Quem surge o pezinho de terra vermelha aqui, não adianta. Estivemos no Pastor Leandro lá 3 cultos,
Fomos na igreja do FRO, nossa, coisa maravilhosa, né? Fomos numa igreja lá, Família do Reino, né? Quem conhece o pastor Luiz Hermino, apóstolo, eles estavam pregando lá, para fazer a igreja para a região, o pastor estava juntamente com o Wesley, né? Foi uma bênção, amados. Então foram experiências muito boas, que vão acrescentar, né? Nós temos alguns exemplos, eu creio que vai ser de grande valia para nós, como todo, como corpo. Amém? Feliz por estar aqui, por ver cada um de vocês aqui, né? Celebrar juntamente com vocês, em nome de Jesus. Vamos para os avisos. Amado, sábado, não vai ter oração amanhã, né? Sábado nós teremos aqui o encontro de jovens, vai estar o pastor Magdiel com um grupo de louvor. É uma bênção esse grupo de louvor, o pastor é uma bênção, né? Então esteja vindo, né? Esteja convidando, é para todos nós. A gente sempre brinca aqui, mas todos nós somos jovens, né? Diante do Senhor. Então fica esse convite para a igreja. Você que é jovem, convide jovens para estar aqui, em nome de Jesus. No domingo, a nossa celebração, né, às 19 horas. Pastor, quantos cultos ainda vai ter até o final do ano? Vai ter no outro domingo? Acho que é só. Na quarta, na virada do ano. Então, amados, oficialmente na igreja, esse vai ser o antepenúltimo culto. Então, esteja vindo, né? Não deixe de vir, venha celebrar o Senhor aqui, né, no domingo às 19 horas. No dia 29, amados, nós vamos ter a primeira marcha para Jesus aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade, né? Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Então, no dia 29, vai ser uma segunda-feira, todas as igrejas, né, praticamente quase todas, elas vão ter um momento ali de louvor e adoração na praça, né? A gente sempre fala, mas não tem nada para os evangélicos, então vai ser ali na praça, ali vai ter um palco ali, então vai ser um dia separado para o Senhor, né? Aonde geralmente só ia ter coisa mundana, né? Coisa para eles, para a diversão deles, mas o Senhor, pela misericórdia, abriu esse espaço para que nós pudéssemos levar a palavra através do louvor, vai ter oração, né? Então a saída vai ser ali do lado, às 18 horas, né? Então, quem puder estar lá, né, esteja, né? A igreja que vai estar louvando ali com 24 minutos, né? Então eles fizeram uma conta lá, então cada igreja vai ter 24 minutos, 24 a 25 minutos para louvar o Senhor ali. Contamos com a presença dos amados. Amém? Que parte boa, né? Vai ter café. Um monte de coisa ali. Amém, amados? Então, é para ter um momento de comunhão ali, né? Porque onde o Senhor está tem que ter comunhão. Então, a partir das 18 horas, antes dessas 18 horas, vai ter um café ali. Em nome de Jesus, contamos com a presença de todos. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, né? Deus não vai fazer o que é a sua responsabilidade fazer. Deus não vai tirar a pedra, tá? Então, o que Ele vai fazer é impossível na sua vida. Tirar a pedra é possível. Mas está pesado. Se vira nos 30, né? Peça ajuda. Pastor Ricardo, né? Eu estou tentando empurrar a pedra. Peça ajuda para o pastor, para a Regiane também, né? Mas para você também, para a Márcia, para o Juari, né? Então, uma ou outra ajudou e disse: amém? Mas o impossível Ele faz, o possível é conosco. Amém? Amém. Vamos estar orando aqui pelos enfermos, né? Pela Tati, Marlene e o bebê Noah, né? Oi? Noah, né? Noé, né? Mas para ficar mais bonito, Noah, né? Está orando pela nossa irmã Raquel, que está com a pressão alta, né? Então vamos estar orando por ela, pelo Arlindo, pela Vitória que está viajando, em nome de Jesus, pelos projetos da igreja, pelos pastores, por cada ministério aqui. E também gostaria de chamar a irmã Deise, cadê a irmã Deise? Vem cá, Deise, que está fazendo 25 anos hoje. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estenda os
Deus, declaramos sobre a vida dela toda sorte de bênção, Pai, como está escrito aqui, enriquece e não acrescenta dores, ó Pai. Continue fortalecendo e guiando, Deus, os passos da tua serva, ó Deus, seja no trabalho, seja na igreja, seja na casa, Pai, que a luz do Senhor sempre esteja resplandecendo sobre essa vida, os sonhos, os planos, os projetos do Senhor para ela, que venham se concretizar nesta data de hoje, ó Pai. Nós abençoamos a vida dela, a qual tem completado mais um ano de vida na tua presença, Pai. Nós abençoamos ela agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ainda na tua presença oramos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Raquel, que está, Deus amado, com problemas na sua pressão arterial. Visita ela agora no seu lar, visita a vida da nossa irmã Tatiana, ó Pai, que está em recuperação. Visita agora a vida dela, Pai, do alto da cabeça, planta dos pés, a Marlene, Pai, e o bebê Noah, Pai. Não sabemos o que está acontecendo, Pai, mas Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Visita agora esta família, Pai. Derrama sobre eles a Tua graça, traz a cura, traz a restauração, toca onde tem que ser tocado nesta noite. Oramos por esta igreja, oramos pelos projetos, ó Pai. Estamos findando mais um ano, papai, mas Deus, tudo aquilo que nós temos em mente para o ano que vem, que o Senhor venha abrir as portas, as janelas dos céus. Oramos pelo pastor Ricardo, pela Regiane, oro, Deus, pela vida da minha esposa, pela minha vida, que nós como pastores dessa igreja, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, entendimento, autoridade, ó Pai, visão, para continuar guiando este povo, Pai. Toma esta igreja, toma cada departamento de louvor, a classinha, papai, com as irmãs, Pai, a recepção, ó Pai, ó Deus amado, grupo de irmãs da tua igreja, que o Senhor esteja à frente, guiando a cada liderança, Pai. Oramos, ó Pai amado, pela nossa cidade, oramos por este culto, ó Pai, a qual será ali no ar livre, papai. Que o Senhor esteja usando cada igreja, que o Senhor esteja usando cada irmão que estiver ali, a cada pastor que estiver orando, Pai, que as palavras que serão lançadas ali, que elas venham já, ó Pai, venham cair numa terra fértil para dar frutos para o teu nome. Oramos por esse encontro de jovens no domingo, papai, Deus amado, que cada um que entrar aqui, que venha ser tocado pela tua glória e que o teu nome venha ser engrandecido, papai, em nome de Jesus, papai. Leva-nos agora para os nossos lares, debaixo das tuas mãos, papai. É que nós oramos e já te agradecemos. Levanta as suas mãos em forma de receber, amém? Que o amor de Deus o Pai, que a graça de seu Filho Jesus Cristo, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, que seja sobre esta igreja, toda a igreja da